Meninas, voltei aqui. Eu vou fazer filé de tilápia. Vou temperar aqui para vocês verem. Eu vou cortar ele, que eu vou fazer tipo aquelas iscas, sabe? Cortar assim, ó. Aí eu vou temperar. Fica bem gostoso. Eu gosto de pôr bastante limão. Aí eu vou temperar aqui pra vocês verem. Vou botar aqui. Se quiser pode deixar assim, ó, mas eu vou cortar. E aí eu vou colocar limão. Gosto de fazer assim, por o suco do limão ficar soltinho lá dentro, né? Ficar mais fácil para sair. Eu vou espremer aqui o limão. Eu gosto de bastante limão, bem azedinho. Eu vou fazer ele frito, empanado, eu só passo ele na farinha. Tempero ele assim com limão, sal, pimenta do reino. Gosto de pôr orégano também. Aí eu passo ele na farinha e frito. Fica bem sequinho. Vou mostrar pra vocês depois. Fica bem sequinho. E uma delícia, né? Claro. Fica muito bom. Aí eu vou colocar aqui orégano. Sempre jogo de monte, não tem uma quantidade certa. Que eu gosto, né? Pimenta do reino. Pode pôr aí também a quantidade que você gosta. Sal. Parece que é muito sal, que vai ficar salgado, mas não fica não. Acaba saindo quando eu passo aqui no caldinho do limão. Acaba saindo um pouco o sal, sabe? Então, por isso que eu gosto de pôr bastante. Bastante sal, mas não fica salgado. Fica bem bom. Aí eu vou passar na farinha aqui. E vou fritar, né? Mostrar pra vocês aqui como que eu faço, tá bom? Ó, agora eu vou deixar um pouquinho aqui, marinando, né? No sal aqui, no limão, no orégano, na pimenta. E vou preparar aqui o óleo pra eu fritar, tá bom? Ó, meninas, vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui. Eu temperei, né, ele. E agora eu passo assim na farinha, ó. Vou passar assim na farinha. Só faço assim, não passo em ovo, nada. Não sei como vocês fazem aí, talvez vocês até façam assim, né, do jeito que eu tô fazendo. Ó. Passo ele aqui na farinha. Ó, como é que ele fica. Vou passar todos, aí eu vou fritando pra vocês verem, tá bom? Meninas, eu vou começar a colocar
aqui pra fritar. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas eu já vou começar a colocar pra fritar. Não tem muito óleo, até porque eu não tenho mesmo, né? Acabou. Mas não tem necessidade, né, de colocar muito, não. O que eu tinha aqui eu coloquei, é o suficiente. Só vou arrumar aqui para colocar mais. Dá uma batidinha. E a hora que tiver moreninho, do outro lado eu vou virar, tá bom? Aí eu vou mostrando pra vocês. Vou lavar minha mão aqui. Vocês estão conseguindo ver direito? Deixa eu virar aqui, peraí. Tirei aqui da minha ring light aqui para vocês poderem ver melhor. Fritando mais pertinho. A claridade não tá muito boa. Deixa eu ver aqui se já não tá. Eu já virando, até para deixar mais moreninho. Eu gosto de deixar bem moreninho. Aí eu vou terminando de fritar aqui e vou mostrar pra vocês. Peixinho frito, filé de tilápia. Olha aqui pra vocês verem, que lindo. Bem moreninho, fritinho. E uma delícia, viu? Bom demais. Não é só porque fui eu que fiz, não. Mas tá uma delícia. Façam aí pra vocês verem, não tem segredo nenhum. Salzinho, limão, pimenta. Quem quiser colocar alho, coloca também. Eu sempre coloco, mas hoje não quis pôr. E passa na farinha e frita. Delícia, façam aí. E imagina com creme de alho, molho de alho. Gente, fica maravilhoso. Fazer um molho de alho e comer esse filé de tilápia com molho de alho. Fica maravilhoso. Uma hora eu passo aí pra vocês a receita do molho de alho. Bom demais. Boa tarde, minhas frô, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Vim aqui falar com vocês um pouquinho. O tempo tá nublado, meio esquisito, ventando, parece que vai chover, né? Tá ventando, ó. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Vim aqui falar com vocês. Pra gente conversar um pouco, né? Bater um papo, conversar um pouquinho sobre as coisas da vida.
Não sei, tá? Acho que é a luz que tá dando essa... Deixa eu apagar aqui. Acho que não vai ficar escuro, não. Não ficou. Vim aqui falar um pouco com vocês, né? Sobre as preocupações, né? Da vida. Sobre o amanhã, né? Coisas que muitas das vezes têm afligido os nossos corações, né? O meu coração, o teu coração, preocupações, seja com a nossa vida financeira, né? Que é uma das coisas que mais tem trazido, né? Dificuldades nos casamentos, né? A vida financeira, que não tem sido fácil, né? Ultimamente, na vida dos casais, né? Das famílias em si. Eu vou ser sincera que para mim já é algo normal, né? Já é algo rotineiro para mim, né? Desde quando eu era criança, da minha infância, a minha família, né, em si, meus pais, nós éramos em 7 irmãos e imagina, né, para o meu pai, para minha mãe, poder trabalhar e poder sustentar esses 7 filhos, que não era fácil, né? Meu pai era pedreiro, é pedreiro até hoje, né? Minha mãe era faxineira, né? Limpava, né? A casa dos outros. Naquela época era a faxina, eu lembro bem, que algumas vezes, quando não era eu, era minha irmã, que ia com a minha mãe, né? E era faxina de lavar parede, lavar teto, lavar lustre, arrastava-se tudo, né? Se limpava tudo, não era só por onde o povo passava, não. Era literalmente faxina mesmo. Lavar janela, lavar vidro, se arrastava tudo, né, antigamente. A faxina era assim. E imagina, né? Você alimentar 7 filhos, poder educar esses 7 filhos. Né? Então, não era fácil. Então, desde a minha infância, tipo assim, a nossa vida financeira já não era aquelas coisas. Então, para mim, uma coisa normal, né? Ter dinheiro ou não ter dinheiro, ter roupa boa ou não ter roupa boa, né? A vida inteira a gente, como criança, era acostumado a andar a pé, né? A gente morava até num lugar longe da cidade. Era normal a gente andar a pé, né? Depois de um tempo, meu pai comprou lá o Fusquinha lá, o Chevette da vida. Mas pra gente era uma coisa normal, né? Você ter que andar a pé, né? Então, assim, pra mim nunca foi né? Nossa, ai meu Deus, né? Porque eu não tenho isso, eu vou deixar de ter aquilo. Até quando eu tive os meus filhos também, quando eram pequenos, a gente teve muita dificuldade também. Não foi fácil. Isso é porque eu só tinha 2, né? Um casal. A gente passou por momentos muito difíceis, né? Quando meus filhos eram pequenos. Então, assim, não é novidade, né? Não é novidade. Mas nem não é para todo mundo que é assim, né? Às vezes tem pessoas que já teve uma vida financeira, de repente, boa, né? E acabou por alguma situação da vida aí, pelo percurso da vida, acabou passando, né? Por dificuldade financeira né? E para conseguir lidar com isso, né? Principalmente quando tem filhos, criança pequena, é leite, é fralda, né? Você alimentar, né, os filhos, quando de repente é só um casal igual em casa, que é só eu e o Sidney, né?
de boa, se tem, tem, se não tem, amém, né? Você não vai morrer, se descabelar, arrancar os cabelos por causa disso. Agora, quando tem criança, né, aí já a coisa muda de figura, né? Que você tá com uma criança ali, né? De repente o pai, a mãe vê a criança, né? Com fome, querendo comer, né? Ou às vezes, sei lá, e não ter o que dar para um filho, né? E a gente tá num tempo difícil, né? Um tempo difícil que, olha, só pela misericórdia de Deus. Então, né, assim, qual é a dificuldade que você está vivendo hoje na sua vida? Financeira, dificuldade emocional, né, espiritual, né, porque está um tempo também terrível, né, que nós estamos vivendo aí de pessoas se apostatando da fé, deixando de crer naquilo que um dia ele creu, né, que ele aprendeu sobre o Evangelho, sobre Cristo, né, desacreditando de tudo. Então é algo terrível que a gente está vivendo nesse tempo também. E não tem sido fáceis, né, os dias aqui na Terra, né, e que Deus nos dê graça, nos dê força, nos encoraje a cada dia, né, para viver o que nós estamos vivendo nesta terra e o que há de vir, né? Que a gente sabe que a coisa vai estreitar, né? A coisa há de estreitar, né? Se tá ruim, nós temos que se preparar para o pior, né? Porque é assim, né? Não tem como mudar, né? Aquilo que já está escrito, aquilo que já foi consumado, né? Então a gente tem que fazer o quê? Se preparar para isso, né? E como nós temos nos preparado, né? Para onde nós temos corrido? Quem nós temos alimentado? Nós temos alimentado a nossa natureza humana, a nossa carne, o nosso espírito, né? O que nós temos alimentado nessa terra? Qual tem sido a nossa busca nessa terra? A gente está aqui, a gente precisa, né? Do alimento, a gente precisa da roupa, a gente precisa do calçado, a gente precisa, né, das coisas normais, né, da terra, né? Para sobreviver aqui, a gente precisa, né, do alimento, como eu já disse, das vestes, da roupa, de uma casa para morar. A gente precisa de tudo isso. Mas é algo assim que eu vejo que tem tirado a tranquilidade, o sono, a paz, né, de muitas pessoas. Essa preocupação com o amanhã, né? Essa preocupação com o que nós vamos vestir, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber. Amanhã será que eu vou ter o trabalho para poder manter essa vida que eu tenho, né? O que eu quero ter, né? Porque a busca aqui na Terra hoje é sempre do que eu quero ter, do que eu quero ser, né? Então que nós possamos tomar cuidado com isso, né? Porque essas coisas têm trazido enfermidade, né, na mente das pessoas, né? Tem trazido enfermidades emocionais. A coisa tá feia. A coisa tá feia. A gente tem visto para todos os lados, né? Porque a pessoa pode até pensar, é porque falta de dinheiro, né, a dificuldade financeira. Mas eu andei trabalhando aí em algumas casas de gente muito ricas, Itaim Bibi, Morumbi, Jardim Europa, gente rica mesmo. E aí quando você olha para o que essas pessoas vivem, como tem sido a vida delas, eu olho para a minha, né? Enquanto eu estava lá vendo tudo aquilo, eu olhava para mim e falava, Deus, eu quero a minha vida. Eu quero a minha vida, eu quero ser quem eu sou. Não trocaria jamais a vida que eu tenho, aquilo que Deus tem dado para mim que não se pega, né? Não é palpável, eu não posso pegar, né? Mas é algo aqui, ó,
que ninguém pode tirar. Né? Porque quando a gente busca Deus, quando a gente busca uma vida de intimidade com Deus, né? Porque para Ele me dar essa paz, me dar essa tranquilidade, eu poder sentir essa alegria que vem dEle, que Ele nos dá, que só Ele pode nos dar, independente de como está a minha vida. Porque a minha vida é como a vida de qualquer ser humano aqui nessa terra. De lutas, de guerras, de falta de dinheiro, de falta de emprego, né? Às vezes de enfermidade, um dia você tá com uma dor aqui, outro dia você tá com uma dor ali, outro dia você tá com uma dor lá, né? Eu, né, vou fazer 50 anos o ano que vem, e essa fase, né, de pré-menopausa, nem sei mais como é que chama isso, né? Mas é algo que não sei se você está vivendo por isso já, eu já estou há algum tempo vivendo por isso. Então, é só Deus. É só Deus. É só nele. É só nele que você vai encontrar sabe? Esse refrigério de alma, essa paz, esse descanso, porque, tipo assim, os hormônios da gente, ele vira de ponta cabeça, né? Ou nem vira, porque nem tem mais. Né? A gente nem sabe. Então, assim, é só a misericórdia de Deus para nos sustentar e nos dar graça, né? Uma pessoa que, de repente, ela tem dinheiro, ela vai lá nos melhores médicos e faz, sei lá o que, reposição de hormônio, faz isso, faz aquilo, e nem sei se dá jeito também, né? Nem sei se dá jeito. Né? E eu tô falando de mim. Eu não vou, porque eu nem tenho dinheiro para isso, né? E também nem quero, porque já vi tantas pessoas que correu atrás de tanta coisa, fez tanta coisa e acabou nem resolvendo coisíssima nenhuma, né? Então, tenho orado e pedido a Deus que esse tempo passe logo, assim como todas as mulheres, né, que passam por essa situação de menopausa. Ainda não cheguei na menopausa, né? Porque a menopausa só pode ser considerada como, tipo, você não tem mais, né? A sua menstruação não desce mais, então aí é considerado menopausa. Então, eu tô raspando aí na tarde da menopausa, né? Queria que ela chegasse logo, né? Pra ver se dá uma melhorada. Mas Deus tem me sustentado, né? Tem me dado graça, tem me dado força, né? Todos os dias eu tenho buscado isso nele, né? Porque é engraçado, né? Quando a gente, vamos supor, eu preciso de um médico. O que você vai fazer? Você vai lá atrás do médico. Aquela dificuldade, né? Para quem depende de SUS, essas coisas, não tem plano médico. Uma dificuldade para conseguir um médico, você vai lá, espere. Às vezes é meses que você vai demorar para conseguir esse médico, né? E ele vai te dar o quê? Remédio. Que se diz, remédio quer dizer o quê? Ele vai remediar a situação. Ele não vai te trazer cura, né? Geralmente não traz cura, né? Porque o remédio, ele pode melhorar uma coisa, mas você pode esperar, porque ele vai piorar uma outra coisa, né? Porque remédio é o quê? Um monte de tranqueira. Essa é a grande verdade. Então, pode melhorar uma coisa, mas, consequentemente, vai dar um jeitinho de piorar a outra. Né? Então, eu às vezes penso, né? Algo de mim, para mim, né? É algo que eu penso, não é para ninguém pensar, não é para ninguém fazer, né? A pessoa que toma remédio, que procura o médico e para ela foi bom, ótimo, né? Eu falo de mim, porque eu prefiro, sabe? Pedir para Deus, eu prefiro esperar nele, prefiro crer nele, né? Para que ele direcione a minha vida, que ele cuide da minha saúde. Afinal, quem me criou? Afinal, quem me fez foi ele. Ninguém melhor do que ele conhece. A minha estrutura física, né? Conhece todos os meus ossos, meus órgãos, tudo em mim, né? Ele que fez e ele me conhece. Então, eu prefiro colocar diante dele e esperar nele, né? Óbvio que já, né? Você vai no médico, mas é aquela ladainha de sempre. Não sei se para você é assim, pelo menos para mim,
né? É uma dificuldade para conseguir, quando você consegue, vai lá te dar remédio, às vezes o remédio nem tem nada a ver com aquilo que você está tomando, às vezes até piora. Então, assim, a gente não tem muita opção, né? Então, eu prefiro, né, esperar em Deus, buscar nele, né? Pedir para ele e creio, né? Porque tem sido assim na minha vida, né? Eu tenho vivido isso na minha vida, todos os dias, né? Em todas as áreas. Como eu já disse para vocês no outro vídeo, né? Que eu gravei, né? Que ele é, né? O meu psicólogo, meu psiquiatra, meu tudo, né? Porque sem ele, ai de mim, se não fosse ele, se não fosse a misericórdia dele. Então, o que eu tiver que buscar, o que eu preciso, o que eu necessito, eu procuro, eu busco nele, né? Porque se eu não confiar nele, não esperar nele, eu vou buscar em quem? Vou confiar em quem? Né? Então, a minha confiança, óbvio, sempre vai estar nele, né? Porque eu sei que nele eu vou encontrar respostas, eu sei que nele, né? Pode não ser no meu tempo, na minha hora, né? Porque eu acredito que em todas as coisas tem um para quê, tem um propósito, nada é à toa nessa terra, na nossa vida, né? Não é porque, eu quero hoje, quero agora, Deus tem que fazer agora e hoje. Não, não é assim, né? Não é assim. Tudo tem o seu tempo e tem a sua hora, né? E ele cuida de nós da melhor forma possível, da melhor maneira possível, ele cuida de nós. Então, eu creio assim que nós temos que descansar no Senhor e confiar nele, porque ele cuida de nós, né? A nossa preocupação não tem que estar, né, em coisas que não tá no nosso alcance, não tá na nossa mão de correr e fazer acontecer, né? Coisas que só ele pode fazer e mudar na nossa vida, né? Porque a palavra dele fala aqui em Mateus, né? Por isso eu digo a vocês, Mateus 6, 25. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês podem encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, e para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Então, tá bem claro para nós, né? Tá bem claro para nós.
Deus cuida, né, de todas as coisas. Tudo está no controle dele, nas mãos dele. Nada foge, né, do controle dele, das mãos dele, da direção dele. Afinal, ele é Deus, né? Ele é Deus. E todas as coisas estão, né, sobre o controle dele, o poder dele, a autoridade dele. Então, o que nós podemos fazer? Confiar, né? Confiar nele, descansar nele, colocar, né, a nossa fé em ação, o nosso coração nele, descansar nele, confiar nele. É o que nós podemos fazer. Então, o que eu posso fazer? A não ser confiar nesse Deus, descansar nele, colocar toda a minha ansiedade, a nossa ansiedade. E a palavra do Senhor também nos diz, né, que não é pra gente andar ansioso por coisa alguma, né? Afinal, ele tem o poder de mudar todas as coisas, né? E eu fico assim maravilhada, né? Uma palavra aqui em Efésios que fala, né, de quem é o nosso Deus e como não confiar, como não esperar, como, sabe, quando você lê uma palavra dessa, você não, sabe, não conseguir descansar o seu coração. E eu acho linda essa palavra, que é aqui em Efésios 1, 21. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Imagina, aqui nessa terra a gente vê, né, aqueles que governam, as autoridades, sejam juízes, sejam presidentes, sejam governadores, deputados, senadores, reis, rainhas, não importa o título que essas pessoas têm, né? Elas governam aqui, né, a terra, cada uma a sua cidade, o seu estado, né, a sua nação, né, juízes aí que mandam e desmandam, né, se achando juízes, né? Mas nós sabemos quem é o juiz, o verdadeiro juiz, que um dia julgará a todos nós, né? Seja juiz, seja ele quem for, ele será julgado um dia pelo verdadeiro juiz, né, que é o nosso Senhor. Essa palavra aqui é assim, meu Deus, é gloriosa demais. Ele reina sobre todos os governos celestiais e autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos e autoridades. Não tem ninguém além dele. Ele é o único. Ele é o único que tem todo o poder, toda a autoridade, toda a majestade, toda a glória. Tudo pertence a ele. Então, a quem eu vou temer? Se o meu Deus é esse, que está acima de todos os títulos, está acima de toda a riqueza, de todo o poder, de tudo nessa terra. Seja na terra ou no céu, ele está acima de tudo. Porque é isso que a palavra dele diz. Ele reina. E todo o poder, toda a autoridade está sobre ele. Está nele.
Então, a quem eu temerei? Então, eu só posso confiar. Só confiar. E descansar nesse Deus que tudo pode. Para ele não existe enfermidades que ele não possa curar. Não existe nada que ele não possa fazer, porque ele é Deus. Ele criou os céus e a terra através do poder da palavra, disse: haja luz e houve luz. Tudo ele criou, tudo ele formou. Nos fez do pó dessa terra, soprou o fôlego de vida na nossa narina e nos fez aqui seres humanos, seres viventes aqui nesta terra, para adorá-lo, para servi-lo, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. E deixar que ele cuida das demais coisas, daquilo que não está no nosso alcance. Porque nós temos que trabalhar sim, nós temos que cuidar sim dos nossos afazeres, das nossas coisas, porque nós vivemos numa terra. Mas aquilo que está no meu alcance, que dá para eu fazer, eu posso fazer. O que não está no controle da minha mão, das minhas mãos, só pertence a ele fazer. No tempo dele, na hora dele, do jeito dele, da maneira que ele sabe que é melhor para nós. Porque nem sempre aquilo que nós achamos que é bom, que é o melhor para nós, nem sempre. Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, que não há nada mais enganoso do que o nosso coração. Em Jeremias 17, fala sobre isso. Que não há nada mais enganoso do que o coração do homem. Vou até ler aqui para vocês. Jeremias 17, 9. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver e de acordo com o que ela faz. E desse Deus, nós não podemos esconder nada. Desse Deus, não há nada que nós possamos esconder, porque tudo ele vê. Porque diz, né, a Bíblia, que toda criatura, tudo está aberto e descoberto diante dos olhos dele, tudo ele vê. E a palavra dele aqui está dizendo, ó, examino os pensamentos, eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. E ele trata cada um de nós. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver. Como você tem vivido? Como nós temos vivido? Onde está nosso coração? Onde está nosso pensamento? Como tem sido as nossas atitudes, o nosso comportamento? Porque aqui diz, eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Né? A gente pode esconder do marido, né? O marido pode esconder da mulher, o filho pode esconder da mãe, pode esconder do pai. Óbvio que não fica escondido para sempre, não, né? Porque a verdade, ela sempre aparece. A verdade, ela sempre aparece. Diante das pessoas, né? Porque Deus, diante dele, a gente não esconde nada. Porque tudo está aberto e descoberto diante dos olhos dele, porque ele conhece, né, o nosso pensamento e põe à prova o nosso coração, como diz a palavra dele. E como diz a palavra dele também, do que se queixa o homem, do que se queixa o homem.
dos seus próprios pecados, né? Daquilo que nós cometemos, que nós fazemos de errado e às vezes não enxergamos ou fingimos que não enxergamos, né? Então nós precisamos despertar para isso, né? Ficarmos atentos, né? Com a maneira que nós vivemos, de que jeito nós vivemos nessa terra, aquilo que nós temos praticado, aquilo que nós temos feito, né? Que nós possamos buscar cada dia em Deus, vivermos, né? Uma vida separada, uma vida de santidade, uma vida de fidelidade com Ele. Porque é buscando cada dia mais viver uma vida de intimidade com Ele. Né? Eu só posso ter intimidade com alguém quando eu procuro conhecer ela, quando eu procuro saber mais dela, quando eu procuro saber quem ela é, do que ela gosta, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de beber, como ela gosta de ser tratada. No caso de Deus, né? Como Ele deseja ser adorado por nós. Como Ele deseja que a gente sirva a Ele. O que Ele quer de nós. Né? O que Ele tem requerido de nós. Né? Porque muitas das vezes a gente tem tempo para tudo, para tantas coisas. Né? A gente busca tantas coisas. E acaba deixando de lado o que é mais importante. Que é Ele, a razão, né, da nossa vida. A razão de tudo, porque sem Ele, nós nem abriríamos os nossos olhos, nem levantaríamos da nossa cama. Eu nem estaria aqui falando com vocês, né? Vocês nem estariam aqui me ouvindo. Se não fosse a misericórdia dEle, a bondade dEle, o amor dEle por nós. Porque nós não somos merecedores de nada. Mas o amor dEle, que excede todas as coisas. Um amor que foi pago, né, através do sangue de Cristo na cruz do Calvário por nós. E a nossa obrigação é viver uma vida de fidelidade com Ele. Uma vida de integridade. Buscarmos a cada dia agradar o coração dEle. Né? Porque a palavra dEle diz que Ele busca verdadeiros adoradores. E onde está esses verdadeiros adoradores? Que Ele possa encontrar em nós esse verdadeiro adorador, não só de palavras, né? Não só da boca para fora, mas de verdade, aqui dentro do nosso coração, com as nossas atitudes, com as nossas ações, né? Porque falar é fácil falar, mas a hora de mostrar, né, esse amor, mostrar que amamos esse Deus, que Ele é a razão da nossa vida. Na hora de renunciar, de abrir mão, aí nós vamos mostrar o que verdadeiramente nós somos. Que o Senhor nos ajude a cada dia, né? A buscarmos essa vida de intimidade, de fidelidade com Ele. Que Ele possa nos levar, nos ajudar, né? Que o Espírito Santo do Senhor possa nos guiar e nos direcionar cada dia a viver uma vida de santidade, de fidelidade com Ele. Amém? É o que eu tenho buscado para a minha vida e desejo que aí onde você está, você também possa desejar isso. Buscar essa vida de intimidade, de fidelidade com Deus, uma vida separada das coisas deste mundo. Né? Porque como diz a Bíblia, quem ama esse mundo, quem é amigo deste mundo, é inimigo de Deus. Eu não posso amar as coisas desse mundo e amar a Deus. Eu tenho que amar um só. Quem você vai escolher? Ser amigo de Deus ou amigo do mundo? O amigo do mundo a gente pode tudo. A gente pode tudo.
Mas como diz, o pecado nos leva à morte. Agora, para eu ser amigo de Deus, eu vou ter que abrir mão, renunciar. Não é fácil. Abrir mão, renunciar. Mas esse abrir mão, esse renunciar, deixar de lado, né, os prazeres deste mundo, os pecados. Eu abrir mão de todas essas coisas nos leva à vida, e à vida eterna. E é isso que nós temos que buscar, né? A vida eterna. Amém? Mas vamos lá, né? Cuidar das coisas, que você possa aí tirar o seu tempo com Deus, né? De oração, de leitura de palavra, de falar com Ele, porque Ele é o nosso melhor amigo. Para Ele você pode falar tudo que você quiser. Uma, porque Ele já sabe, né? Conhece nosso pensamento, nosso coração, né? Ele nos fez, Ele nos criou, né? Mas é bom a gente falar, né? Faz bem para nossa alma, para o nosso coração falar, chorar, colocar tudo para fora. Faz bem pra gente, a gente sai aliviada, sabe? Um alívio de alma que só Ele pode nos dar. Então, que você possa buscar em Deus o alívio, o descanso, a paz, a alegria que você precisa. Amém? Vamos cuidar das coisas, né?